Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você esteja vendo esse vídeo. Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre síntese de amido e sacarose, tá? Eu coloquei já no Solar um vídeo também de partição e translocação de fotossimilares da professora Letícia, que é completa, tá? Eu vou simplesmente destacar as duas partes principais, que são a síntese dos fotoassimilados, né? E das reservas energéticas da planta, que é amido e sacarose. E no próximo videoaula eu faço a parte de translocação de fotoassimilados, tá? Então essa videoaula simplesmente é sobre síntese de amido e a sacarose, tá? Como a gente viu na parte de fotossíntese, nós temos a parte de fixação de CO2, né, ou a fase bioquímica da fotossíntese, que é de planta C3, principalmente, onde tem a principal forma de fixação de CO2 atmosférico, né? Então a gente tem aqui o ciclo de Calvin, que é dividido em 3 fases: carboxilação, redução e regeneração. Você tem a fixação de CO2 aqui pela rubisco, tá? E essa fixação de CO2 vai culminar na síntese de sacarose no citosol ou de amido no cloroplasto, tá? Então, repare que tem uma setinha de amido para sacarose, porque o amido que é sintetizado na luz, vocês vão ver que pode ser degradado no escuro para sintetizar sacarose ou glicose, tá? E a partir daí a sacarose pode ser transportada para diferentes órgãos, né? Então, lembram da definição de órgãos fonte e dreno? A gente vai falar sobre eles hoje. Órgãos fonte são aqueles órgãos que têm a capacidade de fazer fotossíntese e exportar, tá? Então, exporta de que forma? Exporta sacarose através do floema, tá? Então, aqui, essa sacarose aqui vai entrar no floema e a gente vai tentar entender como é que ela entra e para onde é que ela vai, tá? Então, na folha, por exemplo, você tem aqui o ciclo de Calvin, né, que está fixando o CO2, e você vai ter a formação de triose fosfato, tá? Que é um dos componentes formados pelo ciclo de Calvin. Essa triose fosfato, isso aqui está acontecendo tudo dentro do cloroplasto, né? Então ela pode sair do cloroplasto para, por uma série de reações, formar sacarose, que é essa molécula em amarela aqui, sucrose, tá? Então, triose fosfato ou sai do cloroplasto e sintetiza sacarose no citosol, ou por uma série de outras reações, culmina na formação de amido, que é esse starch aqui, tá? Então, fixou CO2 no ciclo de Calvin, forma triose fosfato. A triose fosfato vai ser utilizada ou para síntese de sacarose ou para síntese de amido, ok? Veja, que pode ser os dois, tá? Na verdade, ocorre os dois simultaneamente, porque parte vai para a sacarose, que vai ser exportado, e parte vai para amido, porque precisa ser armazenado, porque no período noturno plantas não fazem fotossíntese e assim precisam de uma fonte energética que é o amido, tá? Então, o amido ele é tanto sintetizado quanto degradado na folha. Então, na luz ele é sintetizado. Aqui a gente tem o amido, que é esse starch aqui, tá? Então você tem o CO2 sendo fixado pelo ciclo de Calvin. E aqui, por uma série de reações, todas essas definições aqui, abreviações em azul, são enzimas que são responsáveis, que estão relacionadas com a síntese de amido, tá? Então, veja que a triose fosfato pode sair do cloroplasto, né, e formar açúcares, que vai culminar na formação aqui de sacarose para exportação, tá? Então isso aqui acontece na luz e isso aqui acontece no escuro também, tá? Então a sacarose pode ser formada tanto pela fixação de CO2 na luz, quanto pela degradação de amido na noite, tá? Então plantas fazem fotossíntese somente de dia. Na noite, como a planta não faz fotossíntese, ela quebra o amido que ela acumulou durante o dia para formar açúcares, por exemplo, sacarose, que vai ser usado na própria folha, né, no órgão fonte, e vai ser exportado para os órgãos dreno também. Então, exportação de sacarose para os órgãos dreno ocorre tanto na luz quanto no escuro, tá? Na luz é simplesmente baseada na fixação de CO2, na fotossíntese, e na noite é baseada na degradação de amido, tá? Então, sacarose pode ser formada tanto na luz quanto no escuro, mas ou via fotossíntese ou via degradação de amido, tá? Então, o amido ele é sintetizado. Isso aqui a gente tem no eixo Y a quantidade de amido, tá? Sintetizado, e aqui a gente tem horas do dia, né? Então, 0 horas, aqui 4 horas de luz, 8 horas de luz, 12 horas de luz, 16 horas de luz.
esse quadrante em cinza é o período noturno, né? Então, quanto mais luz tiver, por exemplo, aqui tem 8 horas de luz, aí o amido é sintetizado até isso aqui, depois ele é degradado. Se o dia tiver comprimento do fotoperíodo de 12 horas, o amido continua sendo sintetizado na luz e depois na noite é degradado. Se o dia tiver comprimento de 16 horas, o amido vai continuar sendo sintetizado até ter luz. Enquanto tem luz, tem amido sendo sintetizado. Tá? Desligou a luz, acontece isso aqui. O amido quebra quase que linearmente. Tá? Então, a síntese de amido vai depender da quantidade de sol que a planta recebe e do quanto que ela recebe, ou seja, do fotoperíodo. Aqui em Fortaleza a gente tem um fotoperíodo de 12 horas de luz, mais ou menos. Então ela vai sintetizar amido em 12 horas e depois à noite ela quebra esse amido para sustentar tanto o metabolismo da folha quanto o metabolismo dos drenos. Tá? Então, quais são os principais produtos da degradação de amido? Tá? Então, tudo isso em azul aqui são enzimas que estão relacionadas com a degradação de amido, que vão culminar principalmente na formação de maltose e glicose. Tá? Então, tudo isso aqui está acontecendo dentro do cloroplasto. Aquele amido que foi sintetizado na luz, ele é armazenado no cloroplasto, nos órgãos fonte. Nos órgãos dreno, eles são armazenados nos amiloplastos. Tá? Então, no cloroplasto das folhas, você tem essa formação de maltose e glicose, que, por esses transportadores de glicose e maltose, eles saem do cloroplasto e vão para o citosol, quando então vão formar sacarose para ser exportada. Tá? Então, várias enzimas estão relacionadas com essa degradação de amido. Então, à medida que os órgãos fonte produzem sacarose, essa sacarose, a gente vai ver na próxima aula que ela entra no floema e chega no órgão dreno. Então, aqui você tem o órgão dreno, por exemplo, tá? E essa sacarose vai ser quebrada nesse órgão dreno para sintetizar amido, que é esse corpo aqui. Então, amido é uma junção de várias moléculas de glicose. Então, você tem aqui a amilopectina e a amilose, que são várias moléculas de glicose que juntas vão formar o amido. Então, o amido é uma molécula extremamente gigantesca. Tá? Ele é gigantesco. É muito carbono, muito hidrogênio, muito oxigênio que se usa para formar uma molécula de amido. Tá? Então, à medida que a planta vai sintetizando ao longo do dia, o cloroplasto vai se enchendo de amido. Então, no final do dia, o cloroplasto das folhas estão lotados de amido. Por quê? De noite, esse amido vai ser degradado para sustentar o metabolismo tanto da fonte quanto do dreno. Tá? Então, de novo, no órgão dreno, onde fica esse amido? Nos amiloplastos. Tá? No órgão fonte, onde é que fica esse amido? No cloroplasto. Os dois são plastídeos, são tipos de plastídeo. Mas os amiloplastos, por exemplo, não têm clorofila, não fazem fotossíntese. São simplesmente plastídeos para armazenamento de amido. Tá? Então, essa é uma das funções do transporte da sacarose. Lembrar que sempre o transporte é da fonte para o dreno. Okay? Então, você tem os órgãos fonte, que produzem fotossimilado e exportam, e os órgãos dreno são aqueles que importam. Tá? Então, essa tem essa diferença de órgãos fontes e órgão dreno. Então, a partir do CO2, luz, água e nutrientes, a planta os órgãos fonte conseguem produzir carboidratos. A partir daí, eles são exportados, são armazenados como na forma de amido, nas folhas, né, e exportados na forma de sacarose, chegando nos órgãos dreno, vai ser utilizado, uma parte vai ser utilizada e uma parte vai ser transformada em amido, para ser consumido na hora que precisar. Tá? Então, lembra na parte de sementes que a semente passa por um período de reservas, de acumulação de reserva, é isso que eu estou falando. A semente importa a sacarose, acumula amido e aí usa o amido, quebra o amido a hora que ela precisa, que é o processo de germinação. Tá? Então, o transporte sempre ocorre da fonte para o dreno. Quais são os tipos de órgãos dreno? Né? Então, são folhas novas, que não têm capacidade de fazer fotossíntese e exportar. Tá? Então, folhas novas são consideradas órgãos dreno. Então, por exemplo, o que são órgãos fonte aqui? Seriam as folhas completamente desenvolvidas. Então, raiz, caule, se tiver tubérculo, flor, fruto, semente, folhas novas, tudo isso é órgão dreno. Tudo bem? Então, esses são os tipos de órgão fonte e de órgão dreno que a gente tem. Então, à medida que a sacarose chega no órgão dreno, essa sacarose que entra na célula, através de alguns transportadores, ao chegar no citosol,
ela pode entrar nesse amiloplasto por dois transportadores, tá? Ou esse transportador de glicose 1-fosfato ou de glicose 6-fosfato, que aí depois vai sofrer ação de algumas enzimas e vai formar o amido, tá? Então, de novo, chegando no dreno, a sacarose é consumida, né, para sustentar a respiração, ou é usada para síntese de amido como uma forma de reserva, tá? Então, era isso que eu tinha para apresentar aqui. Agora, na próxima aula, a gente vai entender como é que essa sacarose entra e é transportada ao longo do floema. Tchau, tchau.